Esta é a nossa aula de número 25 e nós vamos dar continuidade à discussão de trabalho e energia mecânica. Dessa vez nós vamos falar de trabalho de uma força variável, né? Nós falamos até aqui de trabalho de forças constantes. E quando essa força for variável? Quando a força depender da posição? É isso que nós vamos discutir agora. Depois nós vamos fazer alguns exercícios. Vamos lá. Trabalho de uma força variável. Então vamos considerar uma força o trabalho de uma força que depende da posição. Né? A nossa força é desse tipo aqui. F é igual a uma função, f de x, na direção i, ou seja, na direção x. Tá? I é o vetor unitário na direção x. Bom, para a gente calcular o trabalho da força F, né, o que a gente vai fazer? Bom, a gente não sabe como calcular o trabalho de uma força que varia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos supor que nós temos uma partícula que se desloca entre o ponto x0 e o ponto x1. Tá? Nesse meio termo, a força varia, ela vai mudando de acordo com o valor de x, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir o nosso intervalo, né, aqui em vários trechos, em vários trechos aqui, e de tal forma que o número desses trechos é grande o suficiente, né? Porque se nós tivermos muitos trechos, o que é que vai acontecer? A força vai variar um pouco, não vai ter uma alteração muito grande. Né? Então vamos pegar lá aqui no iésimo trecho, nós vamos ter uma contribuição para o trabalho, que é um delta WI, que nós vamos aproximar por f de xi vezes o delta xi, tá? Onde o delta xi é esse pedacinho aqui, esse elementozinho de deslocamento, delta x aqui, tá bom? Pessoal, então, como é que vai ficar o trabalho total? O trabalho total vai ser a soma desses muitos pequenos pedacinhos, certo? Então, o trabalho total de x0 até x1 vai ser a soma desses pequenos trabalhos, ou seja, a soma, né? Esse aqui é o delta WI, então vai ser a soma dos deltas WI, ou seja, de f de xi vezes o delta xi, tá? Mas nós vamos fazer esse número de intervalos tender ao infinito, ou seja, o comprimento de cada intervalo vai tender a zero. Né? E nesse limite aqui, nós vamos ser capazes de calcular o trabalho da força variável, tá? Então, esse limite é tomado diminuindo o ΔX e aumentando o número de intervalos de tal forma que o somatório de ΔXi é igual a x1 menos x0, ou seja, o somatório de todos os intervalos é o intervalo total do deslocamento e ele permanece inalterado no processo de limite. Tá? Esse limite, pessoal, dado aqui na equação 28, ele representa uma integral e ele corresponde a essa área verde aqui na figura, tá? Ela já tá circulada de verde, mas eu vou pintar para deixar mais claro. Tá? Corresponde a essa área aqui, que é entre a curva f de x e o eixo do x. Então, tudo isso aqui que está pintado de verde é a área que corresponde ao trabalho, né, da força f de x, certo? Ou se você quiser uma breve revisão da correspondência entre a integral de uma função e a curva abaixo dela, né, no gráfico, reveja a aula 5, parte 3. Lá eu exploro essa relação, no caso, quando nós estamos estudando o movimento de uma partícula, né, nós conhecemos a velocidade, v de t, e queremos encontrar o deslocamento. Né? Nós precisamos fazer o integral. Nós conhecemos a aceleração e queremos encontrar a variação de velocidade. Então, nós precisamos fazer o integral. É aquela mesma relação. Tá? Então, se nós queremos encontrar o trabalho da força F de x, nós devemos integrar f de x dx do ponto inicial até o ponto final, tá? E isso é o trabalho de x0 até x1, certo? Pessoal, vamos começar discutindo uma aplicação à lei de Hooke, tá? Que é a lei que descreve a força quando você tem deformações elásticas. Primeiro, deixa eu descrever a lei de Hooke, tá? Então, para um objeto que obedece à lei de Hooke,
A força é dada nesse formato aqui. Força é igual a menos K vezes X, onde X é o deslocamento da posição de equilíbrio. Por exemplo, o meu eixo X está aqui, tá? A origem é esse ponto aqui. Tá? Então, tudo que tiver para o lado de cá é positivo, porque está à direita da origem. Né? Tudo que tiver para o lado de cá é negativo, está à esquerda da origem. Certo? Então, vamos considerar, por exemplo, vamos olhar primeiro para essa posição B aqui. Nesse caso aqui, a mola, pessoal, ela não está comprimida e nem está distendida. Eu nem estou esticando e nem estou comprimindo a mola. Então, ela está na posição de equilíbrio dela. Nesse caso aqui, né? Nesse caso A aqui, vou até apagar esse verde, vou colocar azul. Nesse caso a força, pessoal, é zero. Por quê? Porque o X é zero. A mola, tá vendo? Esse aqui é a molinha, tá vendo? E ela tem um dispositivo aqui que prende ela. Então, o X se mede a partir do deslocamento dessa bolinha aqui, tá bom? Então, se a bolinha estiver para a direita, o X é positivo. Se a bolinha estiver para a esquerda, o X é negativo. Tá? Então, na situação B, a força é nula porque X é igual a zero. Né? Para você entender isso melhor, me ajude aqui considerando a situação A. Na situação A, o que é que a gente faz? A gente sai da posição de equilíbrio e puxa o nosso ponto aqui para a esquerda. Né? Então, ele sofre um deslocamento x menor do que zero e vai para a esquerda. Olha, quando a mola é comprimida, ela faz uma força na direção oposta. Então, se eu estou comprimindo ela para a esquerda, ela faz uma força para a direita. Opa, para a direita é positivo, porque está no mesmo sentido do meu eixo x. Tá? Então, o x é negativo e K menos K vezes x é positivo. K é uma constante que a gente chama de constante elástica e o K é maior que zero, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece? Então, quando a mola está comprimida, ela empurra de volta, ela empurra na direção positiva do x, portanto, o Kx menos Kx é maior do que zero e a força é positiva. Agora, se você esticar a mola, que é o que acontece aqui nessa situação C, se você esticar a mola, né, você pega esse nosso pontinho aqui, né, ele estava bem aqui assim, e a gente trouxe ele bem para cá. O que é que acontece quando você faz isso? Bom, você vai ter um x positivo, que é esse x aqui, mas a força, pessoal, ela aponta para a esquerda. Se a força aponta para a esquerda, ela está no sentido contrário do eixo x, e, portanto, o x é positivo, mas menos kx é negativo. Nós temos uma força para a esquerda, uma força negativa. Tá? Então, a força elástica, ela também é chamada de força restauradora. E eu estou falando, eu coloquei um a mais aqui, né? Restauradora. Por que eu estou falando isso? Porque a força elástica, ela tenta restaurar a situação anterior. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, onde nós comprimimos, a mola tenta voltar para a situação dela, que é não comprimida, certo? E nessa situação aqui, nós esticamos a mola tenta voltar para a situação anterior, que é ela não esticada, tá? Por isso que a força elástica é dita força restauradora. O que ela faz? Ela tenta voltar o sistema para a situação anterior, tá? Então, nós agora vamos aplicar o que nós aprendemos, né? Acabamos de aprender que o trabalho da força de uma força variável é dado pela área do gráfico, né? Aplicar ao caso da força elástica. Lembrando que força elástica é igual a menos K vezes X. Tá? Então, eu fiz aqui o gráfico de uma força que é menos K vezes X, certo? Esse gráfico aqui, essa reta, é menos K vezes X. Quando X for zero, não é difícil de ver que a força é zero, tá? E então nós vamos ter uma reta, que é uma reta com uma inclinação negativa, porque, como eu já falei para vocês, K é maior que zero, consequentemente, menos K é menor do que zero. Tá bom? Então, pessoal, vamos calcular o trabalho da força elástica
quando a nossa partícula sai da posição x0 e vai até a posição x1. Bom, quando a partícula está na posição x0, quanto é a força elástica? Lembra que força elástica é menos K vezes X. Tá? Se ela está em x0, a força elástica é menos kx0. Se ela está em x1, a força elástica é menos kx1. Então, esse ponto aqui tem coordenada x, x0, e coordenada y menos k vezes x0. Da mesma forma, esse ponto aqui tem coordenada x, x1, e coordenada y menos k vezes x1. Beleza? Quem é, pessoal, o trabalho da força elástica? Quem é o trabalho da força elástica? O trabalho da força elástica, eu escrevi aqui, né? Trabalho da força elástica, o trabalho de x0 até x1, ele vai ser igual a essa área que eu estou desenhando aqui para vocês, que é a área de um trapézio. Essa área aqui. Isso aqui é o trabalho de x0 até x1. Né, pelo que nós acabamos de aprender. Como é que nós vamos calcular essa área agora? Bom, é a área de um trapézio. Né? Com uma informação importante, como essa área está abaixo do gráfico, ela merece o sinal negativo. Ela vai receber um menos aqui. Tá? Então, como é que é a área do trapézio? Base maior mais base menor. Bom, vamos lá. Quem é a base maior? A base maior é esse cara aqui, ó, né? Que é a coordenada y. É k vezes x1, né? O módulo. Então tá aqui, k vezes x1, base maior. Base menor é esse cara aqui. Tá aqui a base menor. A altura. A altura é esse comprimentozinho aqui, estão vendo? Que nada mais é do que x1 menos x0. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, refazendo esses cálculos aqui, você vai obter que o trabalho de x0 até x1, no caso da força elástica, é menos kx1 ao quadrado menos kx0 ao quadrado, certo? E isso aqui é o trabalho da força elástica que nós calculamos usando o fato de que o trabalho é dado pela área do gráfico, pela área entre a força, né, e o eixo x no gráfico F contra x, tá? Novamente está aqui, essa áreazinha aqui, que vai ser o trabalho de x0 até x1. Tenha isso em mente, porque muitos problemas exploram essa relação, tá? Pessoal, nós já tínhamos visto que o trabalho mede a variação da energia cinética. Nós agora vamos discutir o teorema do trabalho e energia cinética, mas para uma força variável, tá? Bom, de forma geral, o trabalho é dado pela equação 30, quer dizer, a integral, né? Vamos aqui olhar a equação 30. Cadê a equação 30? Equação 30. Olha só. Integral de x0 até x1 de f de x dx, isso é o trabalho, né, deslocamento de x0 até x1, trabalho da força F, tá? Bom, por outro lado, a gente pode usar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte, F igual a m vezes a aceleração. Quem que é a aceleração? É dv dt, né? Então, F igual a m vezes dv dt. E a gente conhece a definição de velocidade, que v é igual a dx dt, tá? Então, pessoal, nós vamos começar com a definição de trabalho. Trabalho de x0 até x1 é a integral de x0 até x1 de f dx. F é m dv dt, porque é massa vezes aceleração. O dx continua aqui, tá? Agora, dx, pessoal, olha só quem que é dx. dx é igual a dx é igual a v vezes dt, tá? Então, eu posso escrever o dx como v dt, e foi isso que eu fiz aqui. Ora, mas a cada posição x0 corresponde um instante de tempo t0, né? De tal forma que nessa substituição eu posso também integrar no tempo. A cada posição x1 corresponde um instante t1, certo? Agora, a cada posição x0 e instante t0 corresponde a velocidade v0 da partícula.
A cada posição x1 instante t1 corresponde à velocidade v1 da partícula, de tal forma que dv, dt, dt, isso aqui é dv, tá? Então, nós temos apenas que mv, né? Que é mv, né? E esse dvzinho que sobrou aqui. Então, nós temos que integrar, bom, vou integrar, o m eu posso tirar da integral, a integral de v é v ao quadrado sobre 2, integrada de v0 até v1. Poxa, mas isso é nada menos do que mv1 ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é t1 menos t0, que é ΔT. Ou seja, o trabalho é a variação da energia cinética, também no caso de você ter uma força variável, tá? Então, o trabalho realizado sobre uma partícula é igual à variação de sua energia cinética, tá bom? Então, guardem essa informação, que esse é o teorema do trabalho-energia. Ele vale para força constante, mas ele vale também para forças variáveis, tá? O trabalho mede a variação da energia cinética. Trabalho de x0 até x1 é igual a T1 menos T0. Tá? Guardem isso aqui. Deem uma olhada nesses passos depois com calma, tá? Mas é importante vocês guardarem essa informação.